Nenhum de nós quer sofrer na vida, nenhum de nós quer passar por problemas, situações difíceis, nenhum de nós quer padecer, mas existe uma realidade que nós não podemos esconder, que nós não podemos fingir que não existe, que é o passar por momentos difíceis. Todas as pessoas vivas passarão momentos difíceis em sua vida. E, aliás, esse é o grande segredo já mencionado nessas minhas palavras: passar e não permanecer. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Olha, muito interessante, vai edificar, vai abençoar, vai mudar a tua vida. Fica com a gente aí, serão momentos transformadores para você. Você está vivendo um momento difícil na tua vida? Olha, é normal isso. Aliás, é comum, todos nós vivemos momentos difíceis. Aliás, o nosso nascimento já é um momento difícil. Aliás, ele é um misto, né? Ele é difícil para a mãe, é difícil também para o bebê que está nascendo ali, mas é um misto porque também representa uma mudança de vida para uma mulher que tornou-se mãe e para uma nova criatura que está vindo ao mundo, uma nova realidade que está surgindo a partir dali, não é? Mas é um momento também difícil. E a partir de então, nós sempre, o ser humano sempre vai passar momentos difíceis. Então a criança já começa chorando porque ela está sendo extraída, tirada de um ambiente confortável em que ela estava acostumada, está sendo trazida para um outro ambiente. Depois vem a fome, algumas crianças têm cólicas, né? Então a gente vai ver que logo ao nascer a gente vai passando momentos difíceis na nossa vida e isso não para nunca, querido. É ruim ouvir isso, né? É claro que seria mais interessante se nós ouvirmos que a gente vai sempre ter momentos bons. Aliás, nos nossos dias, né, os atuais, têm produzido um falso entendimento de que todos nós deveríamos ter uma vida sempre prazerosa, não é? As pessoas têm buscado prazer, satisfação, o nome disso é carnalidade. Não necessariamente pecado, tá? Porque os crentes associam muito a carne com pecado. Nem tudo que é carnal é pecado. Quando a Bíblia se refere à carne, quando eu digo aqui carne, carnal, eu estou falando a satisfações. Por exemplo, é muito prazeroso comer uma bela pizza e não é pecado. Mas é algo da carne? Sim. E nós achamos, né, principalmente as novas gerações, elas às vezes pensam que tudo tem que ser alegria, prazer, satisfação, quando na verdade não é. Então tem um texto bíblico aqui que vai nos ensinar, vai nos revelar muita coisa acerca das dificuldades, acerca dos momentos difíceis. Então preste atenção e aprenda com esse texto aqui. Eu me refiro à primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Olha o que está aí na tela. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Olha que revelador é esse versículo. Então Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer que sejamos confirmados. Ele quer nos confirmar. Deus, Ele quer nos fortalecer. E Deus quer que estejamos estabelecidos. Estabelecer tem aquele significado de ser estável, de ser firme, de ser aperfeiçoado, estar aperfeiçoado. Uma coisa estabelecida é uma coisa que já provou o seu valor. Mas a Bíblia fala que tudo isso vai acontecer depois de havermos padecido um pouco. Uau! Então você começa a enxergar, você começa a aprender a enxergar os momentos difíceis com outros olhos. Eu creio que o grande problema na nossa vida não sejam os momentos difíceis que a gente vive, mas a maneira como nós os encaramos, a maneira como nós nos comportamos e reagimos aos nossos momentos difíceis. Quando a minha expectativa, quando aquilo que eu espero é só satisfação, prazer, coisa boa, coisa maravilhosa, a primeira frustração me levará à depressão, à angústia, a uma tristeza profunda.
Mas quando eu olho para aquele momento difícil e entendo que ele aconteceu, talvez por uma falha minha, talvez por uma imperfeição minha, talvez porque eu não tenha aprendido sobre aquilo, talvez porque eu tenha tomado uma decisão errada, eu me equivoquei, e isso é a coisa mais natural do ser humano. O ser humano ele vai cometer erros, ele vai se equivocar, ele vai imaginar uma coisa quando era outra, ele vai agir muitas das vezes pelos seus sentimentos, e a gente vai errar, sim, a gente erra o tempo todo e isso nunca vai parar, tá? Sempre erraremos. Por mais experientes que sejamos, sempre erraremos. Mas é claro que os mais experientes, eles acabam errando menos em algumas questões. Mas quando tudo que eu desejo, espero, seja prazer e satisfação, os momentos difíceis tornam-se para mim aterrorizantes. Mas quando eu entendo que aqueles momentos difíceis fazem parte do jogo, fazem parte da minha vida, fazem parte do meu aperfeiçoamento, fazem parte do meu aprendizado. Aliás, o que eu aprendo com esse momento difícil? O que eu preciso reavaliar na minha vida? O que eu preciso mudar para que eu não cometa o mesmo erro, se é que foi consequência de um erro? O que é que eu consigo agora vislumbrar de maneira melhor a partir desse episódio? Sobretudo, esse momento difícil, ele vai me ensinar a ter resistência, a resistir às dificuldades. Ele vai me ensinar a ter paciência, a entender que as coisas nem sempre são na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Então, se a Bíblia está nos ensinando, nos mostrando que o nosso aperfeiçoamento, que a nossa confirmação, que o nosso fortalecimento e o nosso estabelecimento, ele vem depois de um pouco de padecimento, de um pouco de sofrimento, de um pouco de sensações ruins. Ora, quem sou eu para imaginar que a minha vida vai ser maravilhosa? Não é porque eu sirvo a Deus, não é porque eu sou fiel, não é porque eu me santifico que eu estou privado de passar momentos difíceis. Não. Agora, é óbvio, se você serve a Deus, se você teme a Deus, se você é fiel ao Senhor, você passa pelos momentos difíceis com mais tranquilidade, porque você está nos braços de Deus. Você sabe que tem alguém que te guarda, que te protege, que cuida de você, que está olhando a tua situação, alguém que está monitorando de maneira que você não sucumba, de maneira que você não seja destruído, de maneira que você não vá além daquilo que você possa suportar. Então esse mesmo Deus, que é o Deus de toda a graça, é interessante que no mesmo versículo vai dizer que Deus que nos permite passar um pouco de padecimento, de momentos difíceis, Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus que nos chamou à sua eterna glória. Então o Deus que é o Deus de toda a graça, que nos chama à sua eterna glória, Ele nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos confirma e nos estabelece depois de um pouco de sofrimento. Então, enxergue o teu sofrimento como parte de um processo. Enxergue o teu sofrimento como parte de um processo cujo final é a tua vitória, é o teu aperfeiçoamento. Você vai sair dele muito mais amadurecido, muito mais fortalecido, muito mais preparado para a vida. Amém? Você pode crer nisso? Então que assim seja na tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te faça passar e não ficar. Que Deus faça você passar pelos problemas e sair lá na frente uma pessoa muito melhor. Que você não fica, não permaneça, que você não sucumba em meio às dificuldades da vida, tá? Em o nome de Jesus. Deixe o seu gostei para esse vídeo, por favor, nos ajude. É muito importante que você clique e deixe o gostei. Então faça isso, nos ajude, tá bom? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, clique aí em inscrever-se, pronto, já estará inscrito, vai ser bênção para a tua vida, tá? Compartilha para outras pessoas esse vídeo, comenta aí, deixa nos comentários o teu amém. É importante que você deixe o teu amém nos comentários também, tá bom? Olha, que Deus abençoe muito a tua vida, querido, querida, vá em frente. Deus é contigo, não olha para as dificuldades, não olha para o momento atual, não. Olha para aquilo que Deus tem para você lá na frente, tá bom? Deus te abençoe.